Capítulo 3. A diversidade indígena brasileira. Existem muitas etnias indígenas no Brasil. Elas têm manifestações culturais diversificadas e contribuíram cada uma a seu modo para a formação da cultura brasileira. Vamos conhecer algumas manifestações artísticas dos povos indígenas. Então, pessoal, o terceiro capítulo de vocês vai falar um pouco da diversidade indígena brasileira e como essa diversidade contribuiu para a formação da nossa cultura. A foto que vocês estão vendo aí na página de abertura do capítulo se chama Indígenas em Foco, é da Arissana Pataxó. Nela vocês estão vendo um índio fotografando, com uma máquina fotográfica na mão. Então a primeira impressão que a gente tem, imagem que vem na cabeça de um indígena, é que normalmente ele viveria lá no meio da mata sem ter contato, sem ter acesso a essas coisas tecnológicas que a gente tem acesso aqui na cidade. De fato, muitos ainda vivem lá no meio da mata, principalmente no interior da Amazônia, mas muitos indígenas já vivem em cidades. Então, não vai ser muito difícil a gente se deparar com um indígena hoje em dia com uma máquina fotográfica, registrando e muitas vezes postando em redes sociais. Artes indígenas. Para entendermos um pouco sobre a diversidade das criações artísticas indígenas, precisamos primeiro perceber a quantidade de etnias indígenas existentes no Brasil. Segundo dados do IBGE, de 2010, são mais de 800 mil indígenas vivendo no Brasil. Eles se dividem em 300 etnias, como Carajá, Bororó, Cadiueu, Yanomami e tantas outras. Você consegue imaginar a diversidade das criações de mais de 300 povos diferentes? Realmente é uma riqueza incrível. Por isso chamaremos essas manifestações tão variadas de artes indígenas, no plural. Vou até grifar aqui. Então toda a riqueza cultural dos indígenas é denominada artes indígenas, no plural. Características em comum. As artes indígenas possuem algumas características em comum. Para os povos indígenas, não existe separação entre arte e cotidiano. Em geral, ao produzir um objeto ou pintar o corpo, há uma função de utilidade para cada ação. Por exemplo, um pote de barro é feito para colocar água, e uma pintura corporal pode representar a preparação para uma festa. Então, diferentemente da gente, pessoal, quando a gente vê um vaso bonito que é comprar para colocar como enfeite em casa, eles não têm essa diferenciação do que é arte e cotidiano. Para eles, todos os objetos ou pinturas têm uma utilidade. Tá? Diferentemente da gente, que a gente pode comprar um vaso para ficar lá, um quadro para ficar na parede, como um enfeite. O que se considera belo para os povos indígenas é ligado aos seus valores, à sua organização social e à maneira como se relacionam com o ambiente. Além disso, as sociedades indígenas, como qualquer outra, estão em constante transformação, e isso se reflete em tudo o que produzem como manifestação de sua cultura. Arte, artefatos. Os objetos produzidos pelos indígenas são elementos marcantes em sua visualidade. Além da beleza, podem ter valores simbólicos e espirituais, como marcar estágios da vida ou indicar a função de uma pessoa na comunidade. Então, muitas vezes, o que eles produzem pode indicar se determinada função daquela tribo indígena, comunidade indígena ali, se a pessoa é o curandeiro ou é o artesão dessa comunidade. Então, esses objetos, essas pinturas vão indicar isso. Ou até mesmo estágios da vida, né? Como adolescência, a fase adulto, e por aí vai. Arte plumária. Para a confecção de colares, braçadeiras e cocares, penas e plumas são amarradas de modo preciso em tramas chamadas cordéis. Depois de prontos, esses objetos são utilizados como adorno para se enfeitar para as lutas e festas. A maioria dos povos indígenas utiliza essa linguagem visual e cada um atribui significados específicos a ela. Cocar, gente, são essas penas que os índios usam na cabeça, braçadeiras nos braços, né, e pernas também tem.
Eles usam isso e cada um vai dar um significado específico para esses objetos. Não existe um único significado para todos, não. Arte gráfica. A utilização de grafismos, essa palavra é importante vocês guardarem, vou grifar aqui, é outra tradição importante para muitas etnias indígenas. De acordo com cada cultura, os grafismos podem ser pintados em diferentes partes do corpo, como enfeites ou para ocasiões especiais. Esses grafismos também podem ser feitos em objetos, moradias e adereços. Como vocês estão vendo aí na imagem, é um grafismo, tá? São esses desenhos aí que os índios normalmente fazem, os indígenas fazem no corpo, aí pode ser em objetos também e nas suas moradias. Para a realização das pinturas corporais são utilizados pigmentos fabricados a partir da extração de frutos e sementes. Pigmentos são as tintas, tá? Então eles extraem de frutos e sementes. Entre o povo caiapó da região centro-oeste do Brasil, essas criações gráficas são chamadas de meoque. As mulheres são as principais responsáveis pela pintura e se inspiram em animais e elementos da natureza, como cobras, jabutis, peixes e cascas de árvore. Aí uma curiosidade que a apostila traz para vocês é a representação gráfica do povo indígena Uajap do Amapá, chamada Uxiuá, foi eleita Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Ou seja, tem uma importância extrema para toda a humanidade, não só para a gente aqui do Brasil, mas para o mundo todo, porque preserva uma tradição indígena, tá? que demonstra como eles produzem certos tipos de pintura lá. Os grafismos também se aplicam a utensílios de cestaria e cerâmica. O ceramista modela o barro e deve conhecer bem as matérias-primas e suas características. Os indígenas produzem diversos objetos de cerâmica, como panelas, vasos para cerimônias funerárias, bancos e estatuetas. O povo Aurá da região amazônica é muito conhecido pelo seu trabalho de cerâmica. Seus utensílios são feitos em grande parte para a culinária para os ritos de passagem. Ritos de passagem, gente, é quando o índio passa de uma fase da vida para outra, tá? Da adolescência para adulto, de criança para jovem, de jovem para adulto e por aí vai. Aí esses utensílios que vocês estão vendo aí, ó, são utilizados para culinária, tá? São cumbuquinhas, né? Como a gente chama. Aí outra curiosidade, existem etnias que não produzem cerâmicas. Algumas delas são Chavante, Craó e Canela. A composição dos grafismos. Os grafismos indígenas são realizados por meio de linhas que formam composições harmônicas. Notam-se nessas composições as seguintes características. Isso é importante, vou ir grifando, tá? A primeira característica aí, repetição. Quando se usa um elemento repetidas vezes. Aí vou colorir aqui, ó, para vocês verem de vermelho, ó, como que está repetindo. Um monte de vezes. Está repetindo. A outra característica é o paralelismo. Quando os elementos são dispostos lado a lado. Do mesmo jeito aqui, ó. Tá um lado a lado, onde que eu grifei de vermelho. E por último, a simetria. Quando uma certa área é dividida em duas partes e suas metades são exatamente iguais. Como vocês podem ver, os dois triângulos aí invertidos, ó. E os pretos também, os de cima. São todos iguais. Aqui também as linhas. E é isso. E daqui é um cesto indígena. Cerâmica de brincar e aprender. A etnia Carajá do centro-oeste brasileiro produz bonecas de cerâmica chamadas Hitchiko. Enquanto brincam com as bonecas, as crianças acompanham o processo de criação, conhecendo as técnicas e os saberes associados à sua confecção.
Esses saberes são transmitidos pelas mulheres carajás, de geração em geração, e fazem parte da identidade cultural desse povo. Então, pessoal, além das crianças brincarem, né, enquanto elas estão brincando, elas vão aprendendo com as mães as técnicas e os saberes associados a essa confecção. Então, é uma coisa que é passada de geração para geração através das mulheres. Tá? Aí eu coloquei uma imagem de uma boneca de cerâmica da etnia Carajá, para vocês conhecerem um pouco mais. Tem na apostila também, mas é diferente da apostila. Então, essas bonecas podem apresentar diversas posturas corporais e diferentes temáticas, inclusive a presença de crianças ou animais, né? O uso das cores preta e vermelha é uma característica. Os pigmentos são feitos principalmente com frutos e vegetais, como a semente de urucum e de jenipapo. Os padrões geométricos representados nas bonecas costumam ser os mesmos das pinturas corporais dos carajás. Então tá vendo? Ó, tem pintura corporal, a presença de crianças ou animais e as cores extraídas das sementes. Modelar com argila. As bonecas carajás são feitas de argila que é encontrada perto da água, no solo das margens dos rios e lagos. Suas cores variam, dependendo da composição do solo. Depois de modelada e cozida, a argila adquire resistência e se torna impermeável. Ou seja, ela não deixa passar nada mais para dentro dela, né? Depois de seca, está impermeável. Como vocês viram aí na página 42, tem a foto de uma boneca carajá. Ela é feita de argila. Dança e música. Você já percebeu como a dança e a música estão presentes em vários momentos da nossa vida? Nas comunidades indígenas, essas linguagens têm funções bem definidas, relacionadas a acontecimentos e práticas cotidianas de cada etnia. Os rituais indígenas têm grande importância para a vida social. Muitos deles são religiosos, mas as funções podem variar muito. Festas comemorativas, celebrações guerreiras, ritos de passagem, conciliação entre etnias, etc. Neles, a dança e a música atuam em conjunto e têm um papel fundamental, conduzindo todo o ritual. Em muitas dessas etnias, o canto se relaciona com elementos da natureza, podendo ser assimilado a características do canto de um pássaro, por exemplo, ou com atividades cotidianas, como o ato de tecer. Música indígena e a cultura popular brasileira. Assim como a formação do nosso povo, a formação da música popular não poderia ser diferente. Ela é composta por diversos elementos e influências culturais. Vamos conhecer alguns instrumentos musicais tradicionalmente indígenas. O primeiro dele aí é o maracá. Grifei aí. É um instrumento feito com uma cabaça oca ou com crânios de animais, tendo em seu interior sementes ou pequenas pedras. Além de puxar as danças, o maracá sinaliza poder espiritual e é usado pelos pajés. Pajés são curandeiros, tá, da tribo. Para fazer os bons espíritos, trazer os bons espíritos e se defender dos maus. Então o maracá, gente, é uma espécie de chocalho. Tá? Produzido com uma cabaça oca, dentro tem pedras ou sementes, então ele faz um barulho similar ao de chocalho. Aí ele é ornamentado com penas aqui na ponta, e é isso. O segundo instrumento aí são as flautas. Podem ser feitos de madeira, bambu, cabaças e até ossos. Elas também carregam um forte caráter místico no imaginário indígena e representam uma força mágica. Aí tem a foto da flauta, parece que é de bambu essa daí. O caboclinho é uma dança
Ixi, peraí, voltei que eu pulei. Diversas danças da cultura popular brasileira têm origem em manifestações indígenas, como o toré, o chondário e o caboclinho. Aí, agora sim, vocês estão vendo a foto do caboclinho. O caboclinho é uma dança que acontece no carnaval, em Pernambuco. Homens e mulheres dançam, vestem-se com saias e cocares de penas e usam colares e adereços nos braços e tornozelos. Eles desfilam pelas ruas formando duas fileiras, levantando-se e abaixando e rodopiando rapidamente. Nessa foto aí não vai dar para ver direito, mas o que eles usam na mão, eu já até mostrei numa outra aula, antes da pandemia, para vocês, chama preaca, que é uma espécie de arco e flecha que eles vão batendo e marcando o ritmo da música. Essa dança exige muita força das pernas, tá, gente? Que agacha muito e levanta, é parecido com o frevo, e a perna dói pra caramba. Eu já dancei isso. Pelo amor de Deus. O toré é uma dança comum na região Nordeste e praticada por diversos povos indígenas, como os potiguara, os pancararé e os funiô. Costuma-se cultuar a divindade do Senhor do Mundo. Essa dança se realiza em círculo, com o pajé no centro da roda, vestido com uma roupa especial feita de palha. Ele canta sua toada, que é respondida pelos dançarinos com cantos monossilábicos. Já os Guarani acreditam que o canto infantil pode se ligar com os deuses. Assim, eles aprendem a cantar desde cedo, agrupando-se em corais. A dança chondaro é praticada todos os dias ao anoitecer para a autodefesa, a agilidade e o equilíbrio físico e espiritual. Então, pessoal, é importante aí ressaltar, né, desse texto todo que eu li sobre música indígena e a cultura popular brasileira, que tanto os instrumentos quanto as danças indígenas servem para os índios manterem contato com aquilo que é ritual para eles, com o divino, né, com o sagrado. E também para fortalecer habilidades que são essenciais para a vida deles lá na mata, né, como a agilidade, o equilíbrio físico e o espiritual, a parte espiritual. Então, dessa forma, eu vou encerrando o capítulo 3 de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contactar ou pelo WhatsApp ou no grupo da turma, porque aí fica mais fácil eu responder as dúvidas individuais, tá? Muito obrigado pela presença e até a próxima aula.